Cristo que se lembrasse dele no seu reino. E a lembrança que o Senhor teve dele foi que ambos se vissem juntos no paraíso. Esta é a lembrança que devem ter todos os reis. Mas o que devemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário. Que em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. A salvação não pode entrar sem se perdoar o pecado, e o pecado não se pode perdoar sem se restituir o roubado. Suposta esta primeira verdade, a segunda coisa que suponho é que a restituição do alheio não só obriga aos súbditos e particulares, senão também aos cetros e às coroas. Cuidam, ou devem cuidar alguns príncipes, que assim como são superiores a todos, assim são senhores de tudo. E é engano. A lei da restituição é lei natural e lei divina, enquanto lei natural obriga aos reis, porque a natureza fez iguais a todos. Esta verdade só tem contra si a prática e o uso, argumenta São Tomás, o qual é hoje o meu doutor e nestas matérias o de maior autoridade. A rapina, o roubo, é tomar o alheio violentamente contra a vontade do seu dono. Os príncipes tomam muitas coisas a seus vassalos violentamente e contra a sua vontade. Logo, parece que o roubo é lícito em alguns casos, porque se dissermos que os príncipes pecam nisto, todos eles, ou quase todos, se condenariam. E posto que não costumo molestar os ouvintes com latins largos, hei de referir as suas próprias palavras. 2 reis elegeu Deus por si mesmo, que foram Saul e David. E a ambos os tirou de pastores, para que, pela experiência dos rebanhos que guardavam, soubessem como haviam de tratar os seus vassalos. Mas seus sucessores, por ambição e cobiça, degeneraram tanto deste amor e deste cuidado, que em vez de os guardar e apacentar como ovelhas, os roubavam e comiam como lobos. Santo Agostinho fala geralmente de todos os reinos em que são ordinárias semelhantes opressões e injustiças e diz que entre os tais reinos e as covas dos ladrões, a que o santo chama latrocínios, só há uma diferença. E qual é? Que os reinos são latrocínios ou ladroeiras grandes e os latrocínios ou ladroeiras são reinos pequenos. É o que disse o outro pirata Alexandre Magno. Navegava Alexandre, uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia. Basta, senhor, que eu, porque roubei uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas. O roubar com muito, os Alexandres. Mas Séneca, que sabia bem distinguir as qualidades e interpretar as significações, a uns e outros definiu com o mesmo nome. Se o rei de Macedónia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Quando li isto em Séneca, não me admirei tanto de que um filósofo estoico se atrevesse a escrever uma tal sentença em Roma, reinando nela Nero. O que mais me admirou e quase envergonhou foi que os nossos oradores evangélicos, em tempo de príncipes católicos e timoratos, ou para a emenda ou para a cautela, não preguem a mesma doutrina. Saibam estes eloquentes mudos que mais ofendem os reis com o que calam que com o que disserem. Mas passemos brevemente à terceira e última suposição, que todas três são necessárias para chegarmos ao ponto. Como diz Salomão, o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam de que eu trato, são outros ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais, já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam o homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco. Estes, sem temor nem perigo. Os outros, se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Mas Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas e ministros de justiça levavam a enforcar os ladrões e começou a bradar: lá vão os ladrões grandes a enforcar os pequenos.
Ditosa Grécia que tinha tal pregador. Quantas vezes se viu em Roma ir enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro e no mesmo dia ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província. De um chamado Seronato disse a Sidónio Apolinário: Seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. E isto não era zelo de justiça, senão inveja. Queria tirar os ladrões todos do mundo para roubar ele só. Declarado assim por palavras não minhas, que senão de muito bons autores, estes são os que disse e digo que levam consigo os reis ao inferno. Faz questão São Tomás. Aquele que tem a obrigação de impedir que se furte, se o não impediu, fica obrigado a restituir o que se furtou. E até os príncipes, que por sua culpa deixarem crescer os ladrões, são obrigados à restituição. E querem saber os reis, se os que provêm aos ofícios são ladrões ou não? Observem a regra de Cristo. A porta por onde legitimamente se entra ao ofício é só o merecimento. E todo o que não entra pela porta não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e ladrão. E porquê é duas vezes ladrão? Uma vez, porque furta o ofício, e a outra, pelo que há de furtar com ele. O que entra pela porta poderá vir a ser ladrão, mas os que não entram por ela já o são. E uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela valia, outros pelo suborno, e todos pela negociação. E quem negocia já se sabe que não vai a perder. Dom Fulano, diz a piedade bem-intencionada, é um fidalgo pobre, desse-lhe um governo. Um governo? Para que vá desempobrecer à custa dos que governar e para que vá fazer muitos pobres à conta de tornar muito rico. Encomendou ao rei Dom João III a São Francisco Xavier que o informasse do estado da Índia por via de seu companheiro, que era mestre do príncipe. E o que o santo escreveu de lá, sem nomear ofícios nem pessoas, foi que o verbo rápio na Índia se conjugava por todos os modos. A frase parece jocosa, é um negócio tão sério, mas falou o servo de Deus como fala Deus, que em uma palavra diz tudo. Especificou melhor São Francisco Xavier, dizendo que conjugou o verbo rápio por todos os modos. O que eu posso acrescentar com a experiência que tenho é que não só do Cabo da Boa Esperança para lá, mas também das partes de aquém, se usa igualmente a mesma conjugação. Conjugam por todos os modos o verbo rápio, porque furtam por todos os modos da arte. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o mérito neste império, todo ele aplicam despoticamente às execuções na rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem. E ganhando as coisas desejadas aos donos delas, por cortesia e sem vontade, as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque ajuntam o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimónia, usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e estes comprem as permissões. Furtam pelo modo infinitivo, porque não têm fim o furtar com o fim do governo e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. E estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas, os seus criados, e as terceiras, todos quantos para isso têm indústria e consciência, e furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente, que é o seu tempo, colhem quanto dá de si o triênio, e para incluírem no presente o pretérito e o futuro, do pretérito desenterram crimes de que vendem os perdões, e dívidas esquecidas do que se pagam inteiramente, e do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo caído e não caído lhes vem a cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plusquamperfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais se mais houvesse. Em suma, que o resumo de toda esta rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tivessem feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos e elas ficam roubadas e consumidas. Mas folgar eu saber quantos exemplos há dos que fossem privados do governo por estes roubos.
De maneira que, em vez de o ladrão restituir o que furtou no ofício, restitui-se o ladrão ao ofício para que furte ainda mais. Mas que seria se não só víssemos ladrões conservados nos lugares onde roubam, senão depois de roubarem, promovidos a outros maiores? Acabam-se aqui as escrituras porque não há nelas exemplo semelhante. Antigamente, os que assistiam ao lado dos príncipes chamavam-se laterones. E depois corrompeu-se este vocábulo, como afirma Marco Varro, chamaram-se latrones. E que seria se, assim como se corrompeu o vocábulo, se corrompessem também os que o mesmo vocábulo significa? Isaías diz dos príncipes de Jerusalém: os teus príncipes são companheiros dos ladrões. E porquê? São companheiros dos ladrões porque os dissimulam. São companheiros dos ladrões porque os consentem. São companheiros dos ladrões porque lhes dão postos e poderes. São companheiros dos ladrões porque talvez os defendem. E são finalmente seus companheiros porque os acompanham e hão de acompanhar ao inferno, onde os mesmos ladrões os levam consigo. E tudo é porque há príncipes que correm com os ladrões e concorrem com eles. Correm com eles porque os admitem à sua familiaridade e graças. E concorrem com eles porque, dando-lhes autoridade e jurisdições, concorrem para o que eles furtam. Se estes ladrões fossem ocultos, alguma desculpa tinham. Mas se eles são ladrões públicos e conhecidos, se roubam sem rebuço e a cara descoberta, se todos os veem roubar e o mesmo que os consente e apoia os está vendo, que desculpa pode ter diante de Deus e do mundo? Grande lástima será naquele dia, senhores, ver como os ladrões levam consigo muitos reis ao inferno. Vejamos agora como os mesmos reis, se quiserem, podem levar consigo os ladrões ao paraíso. E de que modo? Com uma palavra. Mas palavra de rei. Mandando que os mesmos ladrões, os quais não costumam restituir, restituam efetivamente tudo o que roubaram. Creio que nenhuma consciência haverá cristã que não aprove este meio. E para que não fique em generalidade, que é o mesmo que no ar, deixamos à prática dele e vejamos como se há de fazer e queira Deus que se faça. O que costumam furtar nestes ofícios e governos os ladrões de que falamos, ou é a fazenda real ou a dos particulares. A fazenda do particular é sua, mas a do rei não é sua, senão da República. O modo, pois, com que as restituições da fazenda real se podem fazer facilmente, ensinou aos reis um monge. Eu, César, entrei no serviço de Vossa Majestade com este hábito e 10 ou 12 tostões na bolsa da esmola das minhas missas. Deixe-me Vossa Majestade o meu hábito e os meus tostões. E tudo mais que possuo, mande Vossa Majestade receber, que é seu, e tenho dado contas. Saiba-se com que entrou cada um, o do mais torna para de onde saiu, e salvem-se todos. Nu entrei neste mundo, e nu hei de sair dele, dizia Jó. Rei dos reis e Senhor dos senhores, que morreste entre ladrões. Ensinai com o vosso exemplo e inspirai com a vossa graça a todos os reis, que não elegendo, nem dissimulando, nem consentindo, nem aumentando ladrões, de tal maneira impidam os furtos futuros e façam restituir os passados, que em lugar de os ladrões os levarem consigo, como levam ao inferno, levem eles consigo os ladrões ao paraíso, como vós fizeste hoje. Odie mecum eris in paradiso. Sermão da Epifania. Para que Portugal, a nossa idade, possa ouvir um pregador evangélico, será hoje o Evangelho o pregador. Esta é a novidade que trago do mundo novo. O estilo era que o pregador explicasse o Evangelho. Hoje o Evangelho há de ser a explicação do pregador. Não sou eu que hei de comentar o texto, mas sim o texto é que me há de comentar a mim. Até agora celebrou a Igreja o nascimento de Cristo. Hoje celebra o nascimento da cristandade. Nasceu hoje a cristandade. Porque os 3 reis que neste dia vieram adorar a Cristo foram os primeiros que o reconheceram por Senhor. E por isso lhe tributaram ouro. Os primeiros que o reconheceram por Deus. E por isso lhe consagraram incenso. E os primeiros que o reconheceram por homem em carne mortal. E por isso
e ofereceram mirra. Vieram gentios e tornaram fiéis. Vieram idólatras e tornaram cristãos. Vieram idólatras e tornaram cristãos. E esta é a nova glória da Igreja que ela hoje celebra e que o Evangelho, nosso pregador, hoje refere. Santo Agostinho, São Leão Papa, São Bernardo, Santo Anselmo e quase todos os padres reparam por diversos modos em que os reis que vieram adorar a Cristo fossem três. E a limitação deste mesmo número é para mim ou contra mim o maior reparo. Os profetas tinham dito que todos os reis e todas as gentes haviam de vir adorar e reconhecer a Cristo. Pois se todas as gentes e todos os reis do mundo haviam de vir adorar a Cristo, porque vieram somente três? Foram três, e nem mais, e nem menos que três, os reis que vieram adorar a Cristo, porque neles representavam todas as partes do mundo, que também são três: Ásia, África e Europa. Isto é o que dizem estes grandes autores como intérpretes do Evangelho. Mas o mesmo Evangelho, para ser meu intérprete, ainda há de dizer mais. Dizem que os três reis significavam a Ásia, a África e a Europa. E onde lhes ficou a América? A América não é também parte do mundo e a maior parte? Se me disserem que não apareceu no presépio porque tardou e veio muitos séculos depois, bom, também as outras tardaram. A primeira vocação da gentilidade foi nos dias de Herodes. A segunda, quase em nossos dias. A primeira foi quando Cristo nasceu. E a segunda, quando já se contavam 1500 anos do nascimento de Cristo. A primeira foi por meio dos reis do Oriente. E a segunda, por meio dos reis do Ocidente e dos mais ocidentais de todos, que são os de Portugal. Para melhor inteligência destas duas vocações, ou destas duas epifanias, havemos de supor que neste mesmo mundo, em diferentes tempos, houve dois mundos. O mundo velho e o mundo novo que os portugueses descobriram. O mundo velho compunha-se de três partes: Ásia, África e Europa. E o mundo novo, muito maior que o velho, também se compõe de três partes: Ásia, África e América. Uma das coisas mais notáveis que Deus revelou e prometeu antigamente foi que ainda havia de criar um novo céu e uma nova terra. Logo, que terra nova e que céus novos são estes que Deus tanto tempo antes prometeu que havia de criar? Outros o entendem de outra maneira e não sei se muito conforme a letra. Eu, seguindo o que ela simplesmente soa e significa, digo que esta nova terra e estes novos céus são a terra e os céus do mundo novo descoberto pelos portugueses. Não é verdade que quando os nossos argonautas começaram e prosseguiram as suas primeiras navegações, iam juntamente descobrindo novas terras, novos mares, novos climas, novos céus, novas estrelas? Pois essa é a terra nova e esses são os céus novos que Deus tinha prometido que havia de criar. E porque o fim deste descobrimento, ou desta nova criação, era a Igreja também nova, que Deus pretendia fundar no mesmo mundo novo, acrescentou logo que também havia de criar uma nova Jerusalém, isto é, uma nova Igreja na qual o mundo se agradasse. Eis que vou criar uma Jerusalém cheia de alegria e um povo cheio de entusiasmo. Este é o fim, para que Deus, entre todas as nações, escolheu a nossa com o ilustre nome de pura na fé e amada pela piedade. Estas são as gentes estranhas e remotas, aonde nos prometeu que havíamos de levar seu santíssimo nome. E este é o império seu, que por nós quis amplificar e em nós estabelecer. E esta é, foi e será sempre a maior e melhor glória do valor, do zelo, da religião e da cristandade portuguesa. Nos ecos destes mesmos brados, queria eu ficar suspensa a minha oração. Mas não é bem que ela acabe em brados e clamores, quando o Evangelho nos mostra o céu tão propício que se ouvem na terra os silêncios. Assim lhes aconteceu aos magos, e assim espero eu que me suceda a mim. Pois sou tão venturoso como eles foram, que no fim da sua viagem acharam muito mais do que esperavam. Buscavam o Rei Nascido, e acharam o Rei Nascido e a sua Rainha.